Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Vocês vão ser notificados aí, vão entrando. Então, eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e a gente está aqui novamente para o encontro de toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira às 8h30 da noite, a gente está aqui no horário de Brasília, a gente se encontra para discutir temas, né? Eu trago alguns conteúdos bem rapidinho, né? A intenção é trazer alguns conteúdos que a gente possa se referenciar como sermos melhores pais, melhores mães, né? E essa é a proposta e esse é o desafio. Eu sei que é desafiante, também sou mãe de 2 crianças, mas eu sei que é possível, por isso que eu tô aqui com vocês, tá bom? Boa noite, pessoal, para quem entrou, né? Então, a gente vai falar hoje sobre habilidades sociais na infância. E tem muitos conteúdos sobre o assunto, pessoal. Então, assim, tem várias coisas que eu posso trazer para vocês. E o meu compromisso é fazer uma parte hoje para não ficar tão maçante, né? E demorar tanto aqui. E na semana que vem eu volto também com esse mesmo tema, mas trazendo algumas coisas mais do nosso dia a dia. A minha intenção sempre é trazer conteúdos que a gente possa já imaginar a nossa criança lá em casa e o que a gente já pode mudar com ela a partir do momento que a gente começa a ter interação, né? Então, essa é a minha proposta. Todos os temas que eu trago para vocês são temas que eu também tenho vivenciado com os meus filhos em casa e é por isso que eu acho tão importante, tão recorrente, né? Eles são pequenos e a gente trabalha desde muito cedo falando sobre habilidades sociais. Eu quero compartilhar com vocês então um pouquinho. Então, o que são por que ser importante trabalhar essas habilidades sociais? Né? É importante porque a nossa criança ela vai conviver e necessita e precisa conviver na sociedade, né? Então, e para que ela possa estar nessa sociedade de uma forma mais saudável, harmoniosa com os grupos delas, tanto com os pares como com os adultos, ela precisa de um amplo repertório, né, de habilidades, né? Essas habilidades são comportamentos, né, que eu vou estar trazendo para vocês, mas que faz com que esses relacionamentos, né, sejam harmoniosos, são habilidades, né, como a habilidade é aquilo que a gente é bom, né, em fazer, e a gente precisa auxiliar os nossos filhos nesse comportamento, na aprendizagem desse repertório, né? Os agentes que são responsáveis por ensinar a criança essas habilidades sociais somos nós, né? Os pais, os avós, eu tô vendo uma avó aqui também, né? A escola e os colegas, né? São esses agentes que a gente precisa observar quando a gente fala em habilidade social. É claro que eu estou falando com pais, com os avós, né? Então, e é onde a criança tem passado a maior parte do tempo, nós realmente somos o foco de trabalhar essa habilidade social, né? Para que depois ele possa, como se fosse ser testado, né? Lá na escola ou em outros grupos. E precisamos entender essa importância porque os nossos filhos, eles vão viver, eles vão estar nesses lugares, né? E eu coloquei uma mensagem, acho que foi domingo, ontem, né? Ontem ou sábado, não me lembro, no meu Instagram e foi lá pro Facebook também. E falando um pouquinho disso, né? Quando o seu filho tá gritando, aconteceu alguma coisa e a escola ainda liga, que ele tá dando problema, né? Como que é o seu sentimento? Né? Pouquíssimas pessoas me responderam, mas certamente se você é mãe aqui, você reconhece que isso traz muitas angústias pra gente, né? Então,
principalmente em outros lugares. Eu falo que as habilidades sociais vão ser mais observadas e testadas fora da nossa casa, porque normalmente na nossa casa a gente tem algumas sensações assim de não, ele é assim mesmo, né? Então a gente às vezes releva, vamos dizer, algumas situações, mas quando chega lá fora, né, a gente observa o quanto que as nossas crianças precisam ainda aprender em algum repertório, né? Quantos de nós às vezes já deixamos de sair com os nossos filhos? Eu ouço muito isso das mães em consultório, de quantas mães já deixaram de sair com os filhos para ir no mercado, para ir numa festinha, para ir na igreja, em outros lugares, porque reconhece que ainda o seu filho não aprendeu aquela habilidade de estar nesses lugares harmoniosamente. E eu sempre digo no primeiro momento, não deixe de sair com seu filho porque ele ainda não aprendeu essas habilidades, né? Isso é você deixar, não fazer esse enfrentamento. Você precisa sim continuar fazendo essas atividades, que são as atividades sociais que ele precisa ter, e nesse processo ter a paciência, a tranquilidade, né, a persistência, a repetição de estar ensinando essas habilidades. Eu até coloquei hoje, não é um processo de hoje, não é um processo de amanhã, não é um processo de 21 dias, né? Mas a gente precisa entender que precisa começar. Nós somos esses agentes, nós ensinamos essas habilidades, esse repertório para os nossos filhos desde muito pequeno. Eu vou falar algumas habilidades que são as principais que a gente precisa ter essa intenção, mas é muito importante, né? Os estudos dizem, eu trouxe esse livro, né? Acho que eu já tinha tirado uma foto dele para vocês essa semana, é um livro de psicologia, né? Mas eu já estava fazendo os estudos dessas habilidades sociais, e os estudos dizem, né, o quanto que é positivo a criança aprender isso, porque tem duas coisas muito importantes. Tem a ver com a prevenção de adoecimentos, de outros problemas para a criança na infância e também na vida adulta, quando a gente fala de relacionamentos interpessoais, quando a gente fala de satisfação no serviço, tem muito a ver com as habilidades sociais que nós, enquanto crianças, não aprendemos, né? E ele é preventivo também de rendimento escolar. Crianças que têm essas habilidades sociais, é unânime, né, os estudos dizerem que tem um melhor rendimento escolar. E por que um rendimento escolar melhor, né? Primeiramente porque a criança consegue estar melhor nesse ambiente, né, mantendo relações com os funcionários, com os professores, e ele consegue estar melhor instrumentalizado. E o que é isso? Por exemplo, ele tem a capacidade de poder fazer perguntas, de resolver problemas com os colegas ali dentro, de colocar as suas dúvidas, né, de resolver esses problemas. E isso faz com que ele tenha um melhor rendimento escolar. Por isso que quando a gente pensa num baixo rendimento escolar, a gente não pensa só de fazer a nossa criança aprender mais, né? Vamos lá, a gente tem que treinar mais a matemática. A gente precisa entender o que está acontecendo naquele contexto, que às vezes essas habilidades que não estão desenvolvidas que está trazendo mais problemas para a criança lá dentro. E isso impede com que ele tenha foco no que ele precisa aprender, né? Que são essas outras áreas, né, escolares que ele precisa aprender. Outros estudos também dizem o quanto que é preventivo de transtornos de comportamento no futuro, né, das nossas crianças que têm melhores habilidades sociais, eles previnem esses problemas de comportamento, né? As brigas, outras situações que os nossos filhos possam enfrentar e não saber enfrentar, né? Essa é sempre a minha proposta, né? Que a gente possa ir fazendo treinos e ensinando
eu vou colocar um pouquinho para vocês hoje, melhor na semana que vem, mas a gente precisa ter esse cuidado de observar, né, de fazer essa avaliação. Será que os nossos filhos estão aprendendo essas habilidades que são necessárias para uma vida não só adulta, né, uma vida infantil, saudável e harmoniosa? Né? Então, alguns autores falam assim, dividimos em 3 para a gente pensar um pouquinho. A gente tem as competências sociais, que são comportamentos, são repertórios que todas as crianças têm, tanto de, vamos dizer, boas ou ruins, né? Elas podem trazer prejuízos ou serem boas, né? Trazerem uma relação interpessoal melhor com os pares ou com os adultos. Então, isso é uma competência social. A habilidade social é diferente, né? A habilidade social são repertórios, comportamentos que realmente vão trazer esse benefício nesse relacionamento com os outros, né? Nesse relacionamento social. E aí a gente tem também deixa eu pegar minha colinha aqui. A gente também tem... desculpa, gente, errei. A gente vai falar de desempenho social, que essas habilidades que todos são os comportamentos que todos respondem, mesmo negativo ou positivamente. A gente vai ter as habilidades sociais e aí a competência social, que é essa avaliação que a gente precisa fazer, né? Será que os nossos filhos estão realmente conseguindo trabalhar, agir harmoniosamente nesses ambientes? Não quer dizer que os ambientes não vão ter conflitos, mas como estão resolvendo esse conflito no ambiente social onde eles estão convivendo. Então, as habilidades, né? Quais habilidades que a gente pode reconhecer, que eu vou trazer para vocês hoje, que são algumas principais que dão esse aporte, essas condições para que esses relacionamentos aconteçam dessa forma como a gente deseja para os nossos filhos, né? Então, assim, a primeira coisa seria a civilidade, né? A civilidade aqueles comportamentos que a gente ensina para eles, né? De comportamento no geral, né? De dar um bom dia, um boa tarde, né? De se apresentar nos locais. Então, são coisas que desde pequenininho, né? Acho que é uma parte que a gente já faz meio intuitivamente, né? De agradecer, dizer obrigado, bom dia ou boa tarde. E a gente já vai ensinando desde muito pequenos, né? Essa civilidade, né? Como se fossem algumas regras gerais, né? Outra coisa é a empatia, que também é conhecida de muitos, né? É a gente ensinar os nossos filhos a se colocar no lugar do outro, né? Não só pensando nos seus próprios desejos, né? Mas o que o outro pensaria, né? Se ele se sentiria também, como que ele se sentiria nessa situação se ele fizesse isso. Um outro comportamento, uma outra habilidade social é a assertividade, que é um pouco mais complexa, e às vezes as crianças um pouco mais velhas que vão aprender essa habilidade, de qual é a resposta da criança em todas as situações, né? Então, várias situações às vezes podem ser colocadas, mas como ela pode responder melhor a essas situações, né? As situações, principalmente as situações adversas, tá? O autocontrole é uma outra habilidade social que a gente precisa ter em mente, que precisa ser ensinado para os nossos filhos. Também é um pouco, a gente vai ver uma criança um pouquinho maior tendo essa habilidade, mas a gente vai desde cedo. Eu já compartilhei com vocês aqui um pouquinho de como fazer isso, né? De ensinar a sua criança a ter o controle das suas emoções, principalmente uma outra habilidade social é ensinando ela a expressividade dessas emoções,
né? Ensinando ela a reconhecer as emoções que ela tem, mesmo que seja raiva, né? Que ela pode sentir isso, ela está no direito, principalmente se uma situação a levou a sentir isso, mas a expressão dos sentimentos precisam ser de uma forma comunicativa, efetiva, saudável, sem ter agressividade. Mas a gente precisa sim ensinar os nossos filhos a reconhecer os seus sentimentos e a expressar esses sentimentos, né? Outra habilidade é a capacidade de fazer amizades, né? Uma habilidade que a gente também, desde muito pequeno, a gente precisa ir estimulando nos nossos filhos a capacidade de estar com outra pessoa, de se sentir bem com essa pessoa, de compartilhar com essa pessoa, de manter um relacionamento mais próximo com ela e de ter essa necessidade de compartilhar, de ter coisas mais íntimas com essa pessoa, né? De gostos, de fazer referência a isso. E normalmente a gente vai estimulando essas situações, principalmente quando eles entram na escola ou quando eles convivem com os primos, né? A gente, quando era mais novos, a gente não tinha esse pré-escola que a gente tem hoje, né? As crianças não entravam tão cedo assim na creche. Então iam lá acho que eu fui com 5 anos, né, na pré-escola, acho que dizia pré-1 e pré-2, era na minha época e na minha região, até eu chegar no primeiro ano, que era com 7 anos, né? Então, as nossas amizades, né, era o que era estimulado, eram as nossas amizades com os vizinhos, né, para quem tinha isso, ou com os primos, né? E por isso que às vezes a gente tem essa habilidade, mantém esses relacionamentos até hoje. Olha lá, minha prima acabou de entrar. E habilidades sociais acadêmicas, né? Se vocês forem ver, né, crianças com habilidades sociais acadêmicas, que a gente estimule isso, são crianças com melhor rendimento escolar e com problemas menores no futuro relacionados a isso, né? Elas querem aprender, independente de alguns gostos. Gosto de matemática, gosto de geografia, gosto de tal coisa, mas elas foram incentivadas a terem essas habilidades acadêmicas que diz respeito com aquilo que eu falei anteriormente, né? Da gente ensiná-los a instrumentalizar essas situações, né? Do poder fazer a pergunta, poder se expressar, poder sentir o olhar do outro, né, sem se sentir menosprezados, poderem respeitar o outro, poderem se colocar no lugar do outro na escola. Todas essas habilidades são muito requeridas, vamos dizer, no ambiente escolar, né? E a gente precisa tomar esse cuidado desde muito pequeno com isso, porque é quando chega mesmo a entrada na escola realmente é que a gente vai observar essas situações, né? O lidar com a frustração, o autocontrole. Eu falo que na creche as professoras também são agentes conosco, que bom, né, que a gente tem elas como apoio, para que a gente faça esse enfrentamento, lide com essa frustração. Porque imagina, gente, quando chega a parte escolar mesmo, de aprender, contar, escrever, a alfabetização requer da criança muitas habilidades. Aparentemente parece, eu não lembro disso, né? Mas é como se fosse, foi muito fácil aprender o alfabeto, escrever, ler. Não é uma situação assim tão rápida e fácil. Ela tem que lidar com muitos sentimentos nesse período, principalmente de frustração. E eu vejo isso no meu filho hoje de 5 anos, né? A gente vai fazendo algumas brincadeiras de alfabeto, dele saber qual letra, do que começou. Ele acerta uma vez, se ele erra de novo, ele já fala que ele não quer continuar a brincadeira, né? É o ensinar habilidades dele, lidar com esses sentimentos dele, né? Com errar, com a frustração. Então, se a gente vai ensinando às nossas crianças essas habilidades, quando ele chega lá com 6, 7 anos, vão precisar ser muito utilizadas
e a gente vai reforçando, a gente vai estar junto nesse processo, né? Mas é onde eles vão precisar realmente ter algumas dessas habilidades já sendo trabalhadas, não completas, mas já sendo trabalhadas e ensinadas, né? Então a gente vai criando, vão sendo criadas essas situações e são oportunidades para que a gente possa ir fazendo esse treino das habilidades. E uma última habilidade que os teóricos colocam como algumas principais é a solução de problemas interpessoais, né? Como eu já falei para vocês, né? Então a criança precisa ser ensinada a resolver o problema lá com o colega, quando eles estão no jogo e um perde, outro ganha. Ou que um não gostou do que o outro falou. Quantas situações acontecem de conflito com as nossas crianças e normalmente a gente tende a falar assim para elas: sua vida é fácil, vida de criança é fácil. Quem já não pegou falando ou pensando isso com os nossos filhos? Né, ou com as crianças ao nosso redor. Mas vida de criança é muito fácil quando a gente pensa com as habilidades que a gente tem na vida adulta, né? Para aquela criança que elas ainda estão no aprendizado dessas habilidades sociais, né? É angustiante, é dolorido, aparentemente parece que não tem o que fazer naquele momento, né? Como se elas não fossem conseguir resolver esse problema. Como é que eu vou conseguir fazer aquele trabalho, fazer uma apresentação para toda a minha sala, né? As crianças ficam super nervosas, algumas perdem noite, ficam ansiosas, mas todo esse processo é o que a gente vai criando essas habilidades sociais. São nessas oportunidades que a gente vai fazendo, vai trabalhando com essa criança para que ela aprenda que isso é possível, né? Que ela vai lidar com esse desafio, que ela pode ter um autocontrole nesse momento, que ela precisa focar realmente no que ela precisa pensar para resolver o problema. Eu sempre falo com meu filho, né? Às vezes ele fala alguma situação que é impossível, que ele não vai dar conta. Então eu peço para ele se acalmar um pouco, respirar e pensar no que é possível nesse momento, né? No que realmente ele precisa fazer para resolver o problema dele, né? Às vezes um grito, um ficar quieto, que às vezes é o que ele faz, não vai resolver o problema dele naquele momento. Ele precisa se comunicar, falar, pedir, completar a situação, lembrar do que aconteceu naquela situação, para que aí possa ter a resolução daquele problema, né? Então, não sei se ficou muito claro para vocês essas habilidades, eu vou só repassar, ó. A civilidade, a empatia, a assertividade, o autocontrole, a expressão emocional, a capacidade de fazer amizades, habilidades sociais, acadêmicas e solução de problemas interpessoais. Não, são habilidades que precisamos observar nos nossos filhos, avaliar de acordo com a capacidade, idade, contexto que os seus filhos foram colocados até o momento e tentar entender o que precisa ainda ser estimulado, ser trabalhado, né? Talvez a gente não vai conseguir fazer isso sozinhos, né? Por isso que a gente sempre fala que a gente precisa às vezes de profissionais que nos ajudem nesse processo. E tá tranquilo também se precisar, não tem problema nenhum, né? Às vezes a gente também coloca para os nossos filhos que eles precisam resolver sozinhos. E no primeiro momento, muitas coisas a gente pode ter o auxílio até a gente conseguir fazer sozinho. Essa é uma outra capacidade, o de pedir ajuda, o de fazer perguntas, o de poder ter dúvidas. Gente, uma criança de 5 anos, né? Imagina, não pode, já tem que saber. Quantas coisas ele ainda vai viver e ainda vai precisar saber, né? Eu tenho 34 anos e ainda estou aprendendo muitas coisas,
né? Então, assim, não tem por que a gente colocar para os nossos filhos, olhar para eles como algo formado, né? E aí fazer a cobrança deles sobre algo que eles ainda não aprenderam e que nem nós aprendemos quando crianças, né? Então é isso que é a minha proposta quando eu trago esses conteúdos para vocês e para mim também. Eu também estou me ouvindo e também faço as minhas avaliações de o quanto que essas habilidades sociais precisam ser ensinadas, e nós somos os agentes. A escola também, os amigos também, mas imagina agora nesse momento de quarentena, né? 3, 4 meses os nossos filhos não vão para a escola, 3 meses, né? Já perdi as contas, né? Então, não, os professores não estão fazendo esse trabalho porque não conseguem, né? Não tem essa oportunidade nesse momento, né? Outros ambientes eles não estão frequentando, então somos nós, né, que estamos nesse processo, e lembrando disso, que precisamos ter isso em atenção, porque eles vão voltar para esses ambientes e essas habilidades precisam ser aprendidas, né? A empatia, o se colocar no lugar do outro. Então a gente pode trazer alguns exemplos, algumas situações, ou a resolução de conflitos, a expressão dos sentimentos, né? São várias situações que a gente pode e a gente tem oportunidade de estar agora com os nossos filhos, colocando essas situações em prática, para quando eles chegarem nesses outros ambientes sociais, eles conseguirem ter um repertório melhor, habilidades melhores de pouco a pouco. Tá bom? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Para quem tá chegando agora ou vai me ouvir depois, eu coloquei lá no começo que eu quero trazer para vocês, vou continuar trazendo para vocês na semana que vem, de como realmente observar se está em déficit essa habilidade social, de como poder ser estimulada, né? E como que a gente pode realmente fazer esse trabalho, que alguns exemplos eu já trouxe para vocês e já estou trabalhando com vocês, né? Falando com vocês há algum tempo já, né? Eu já perdi as contas também, eu tenho que fazer a contagem lá, mas já foram mais de 20 lives, né? Trazendo alguns conteúdos para a gente ter em mente, para que a gente possa ter uma semana com conteúdos e habilidades diferentes também na nossa relação com os nossos filhos. Essa é a nossa intenção. A gente nunca deixa de aprender. Somos adultos, somos idosos, não importa a idade que você tem hoje, né? Sempre é possível aprender uma habilidade melhor. E principalmente quando a gente avalia que o que a gente tem hoje de habilidade não está sendo suficiente para que os resultados aconteçam. E os resultados, né, parecem números, mas não. Qualidade de vida, saúde mental da nossa família. Então é isso que a gente precisa avaliar e colocar em ação, né? Esses conteúdos estão sendo colocados aqui, vocês ouvem, mas o meu convite, o meu desafio é que a gente coloque em ação. Só quando a gente coloca em ação é que esses conteúdos, essas habilidades, esse repertório vai pegando corpo, vai pegando força, vão sendo testados. Serve para mim dessa forma, serve para mim dessa outra forma. Nós somos famílias diferentes, mas a gente precisa colocar em ação. E é por isso o meu convite. Eu quero encerrar, a não ser que alguém tenha mais algum questionamento ou alguma dúvida, mas eu quero encerrar fazendo o convite para vocês para participarem do meu desafio de 21 dias. Eu não gosto de colocar muito meu, né? Porque se não tiver a participação de vocês, não tem porquê, né? É o nosso desafio de 21 dias que eu vou estar dando início dia 1º de julho. Eu criei um grupo, né, no Facebook para que a gente possa ter uma comunicação, vocês colocarem suas dúvidas e não ficar aqui só eu colocando conteúdo e às vezes não ouvindo vocês. Mas eu estou pensando ainda, né? Estou colocando as atividades, imaginando que a gente precisa colocar em ação,
só pensar, clareia muito os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Mas é o colocar em ação que vai fazer os resultados acontecerem. Não adianta a gente só pensar numa alimentação saudável e ver o resultado das outras pessoas tendo atividade física, mas se a gente não coloca isso em prática, vai ficar para os outros e não vai ficar para a gente. E o meu desejo aqui é que todas as pessoas que têm me acompanhado e outras pessoas que vão fazer parte desse processo possam sentir a diferença desse aprendizagem, desse conteúdo, porque eu também vejo essas diferenças, tá bom? É desafiante, não é fácil, mas é possível. Então é um convite também para vocês estarem no nosso desafio de 21 dias. Quem não usa o Face, só o Insta, as lives vão estar lá e os desafios vão estar lá também, tá bom, Indy? É claro que talvez a comunicação vai ter que ser só comigo, você não vai conseguir participar da interação do grupo, mas o desafio parte é isso, né? Que vocês possam compartilhar pelo menos nos stories e todas as lives, todos os meus conteúdos vão ser colocados, tá bom? Porque na verdade eu vou fazer as lives no YouTube. Várias pessoas já me falaram, tem gente que não tem nem Face, né? Então eu vou estar disponibilizando esses 21 dias no YouTube e a gente vai tendo essas interações lá no grupo do Face e também no Instagram. Não vai ter desculpa para todas as pessoas, né? Que a gente tem esse acesso online. Isso é uma ferramenta muito útil nos dias de hoje, e apesar das cautelas que a gente tem que tomar, né, a gente tem aprendido muito do mundo dessa forma, então a gente não pode deixar com que essa possibilidade, essa oportunidade que Deus também tem nos colocado de fazer esse processo chegar a mais pessoas, a gente barre só porque a gente quer passar só de uma forma presencial, tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo, né? Eu tenho tentado trazer um conteúdo mais resumido para que a gente tenha meia hora de informação, vocês consigam ampliar esse conteúdo, essa aprendizagem e já possam colocar em prática, fazendo a observação durante a semana dessas habilidades. E semana que vem eu vou trazer mais instrumentos também de como que a gente pode criar isso no dia a dia com as nossas crianças. E também é lá o meu convite novamente para o desafio de 21 dias, onde vai ter um dia de conteúdo, outro dia de tarefa, para que a gente possa insistir, treinar, repetir essas situações também na nossa vida enquanto pais e mães. Obrigada, gente. Boa noite. Para quem não viu, vai ficar lá no IGTV, tá bom? Então, saindo daqui, vai ficar lá e vai ficar no Face. E vocês vão poder também ter esses conteúdos, tá bom? Beijo, pessoal. Boa noite, boa semana para todos.